no assunto, sobre o que a gente quer bater papo aqui hoje, né? Então, cara, o Roxo é o cara que eu acho que mais agrega ao redor dele pessoas no mercado financeiro, do estudo, no incentivador das opções, um cara fenomenal. E o JJ, eu acho que é o equivalente do Roxo lá fora. O cara que sabe absolutamente tudo de opções, assim como o Roxo, focado no brasileiro, radicado nos Estados Unidos, manja demais. Então, a gente tem essa sorte de estar aqui. Quem não segue o Roxo tá perdendo de aprender muito conteúdo. Tem live praticamente todo dia. O cara é uma máquina de lives. E o JJ tem uma principal Eu sou encontro. bem mais tímido. O JJ Não, tem mas tem no uma. YouTube lá, não tem? Tem. Tem o Tem. Domingão. Tem o Domingão das Tem no opções, né? YouTube. É isso aí. Tem meu Instagram, tem o YouTube, mas eu sou bem mais tímido na questão de redes sociais. Sou bem É mais isso. introvertido, digamos assim. Quem não segue, impossível, né? Vocês não conhecerem esses dois caras. Mas quem não segue tá de fato perdendo muita coisa. Esses caras prestam um serviço de utilidade pública para quem pretende investir em alguma coisa no Brasil ou fora, beleza? A nossa ideia Show. parece que foi casado, né, Laurence? Mas a ideia era bater um papo sobre mercado brasileiro barra americano. E inicialmente a gente queria fazer isso porque tá todo mundo com medo de comprar bolsa, todo mundo com medo de até quando vai juro, até onde as coisas vão acontecer. E aqui e lá fora, né? Então a gente trouxe essas duas férias para bater esse papo aí. Queria começar falando um pouco sobre isso aqui, Roxo. De você um pouco em relação a essa, a esse quadrado mágico aqui, que estão sempre relacionados, né? Qual é a sua Parece visão? até a imagem da Lava Jato lá do Lula da época, mas não vamos nem fazer essa analogia. Isso aqui é mais sobre Não pode nem falar isso o aqui, ano né? atual aí. Do jeito que as coisas estão, a live cai. Então, e aí, Roxão, o que é que você acha, cara? Qual é a sua visão aí para a situação atual aí? Fica à vontade, meu velho, que é papo de boteco. Obrigado a todos aí, todo mundo me escutando bem. Eu acho que essa relação aí, né, muito próxima entre todos esses fatores aí, né, fatores macroeconômicos, né, a inflação, né, o PIB, né, crescimento do PIB, a bolsa, né, e os juros, eles são interconectados, né? Eu digo que a gente tem um pêndulo perverso, né? E esse pêndulo perverso é o custo do dinheiro, né? O custo do dinheiro ele encarece ou barateia todos os itens da economia, né? Os juros e principalmente o dinheiro. E os ativos de investimento, os ativos de valor ou ativos de reserva, eles andam junto com os juros, né? Então, a gente pode separar todos os ativos da economia em reserva de valor, que é tudo aquilo que se valoriza quando os juros sobem. Então, um CDB pós-fixado, um tesouro Selic, qualquer coisa ligado aí, né, que esteja indexado à taxa de juros, vai acabar se valorizando junto com a alta dos juros. E do outro lado aí do barbell, né, do outro lado do extremo do portfólio, a gente vai ter os ativos de risco, né, os ativos de valor. E eles se desvalorizam quando os juros sobem e valorizam quando os juros caem. É um grande pêndulo, né? Os juros, eles mandam no valor das coisas. E eu sei que todo mundo sabe isso, né? Mas é bom a gente reiterar, relembrar para poder daí para frente falar um pouquinho sobre como é que esses caras podem interagir, né? E como é que eles podem avançar aí no ano de 23. Então, esse grande pêndulo é porque se o juro é muito caro, qualquer negócio fica muito difícil de se viabilizar, porque ele precisa ter um retorno que pague os juros da economia, os juros livres de risco, mais um prêmio de risco. Quando os juros é baratinho, que a gente viu no começo de 2021, juros no Brasil 2% ao ano, qualquer projeto
de risco, né? Qualquer projeto de empresa, fluxo de caixa era muito fácil de ser vendido porque ele pagava os juros e ainda um prêmio de risco muito grande. E normalmente quando os juros são baixos, também a percepção de risco também é mais baixa. Quando os juros sobem, todos os ativos de risco eles se desvalorizam exatamente porque o seu valor diminui. Por quê? Como é que a gente precifica um ativo de risco? A gente precifica um ativo de risco através de projetar todo o fluxo de caixa que ele pode nos trazer no futuro. Então, você faz toda a projeção de toda a receita líquida que ele pode dar, e você traz a valor presente e desconta pela taxa de juros. Como a taxa de juros está embaixo na conta, quanto maior for os juros, menor é o valor justo do ativo. E quanto menor for os juros, como ele está embaixo, maior é o que está em cima, que é o valor do ativo. E aí a gente está com juros no Brasil de 13,75, e isso aconteceu por quê? Porque o outro fator aí desses 4 fatores que a gente está analisando, ele se descontrolou, que é a inflação, né? A inflação, por conta de uma série de questões aí que todos conhecem, depois a gente pode voltar ao tema se a gente tiver tempo. A inflação, ela subiu, né, no Brasil e no mundo, mas vamos falar especialmente de Brasil. E aí, em junho de 21, o Banco Central decidiu, né, o Copom, o Conselho de Política Econômica, decidiu começar a aumentar os juros e vem aumentando desde então até atingir 3,75, umas 2 reuniões atrás, e agora tem se mantido nisso. Então, qualquer projeto, hoje eu fui no Family Office, o cara falou que empresas que faturam 5, 10 bi estão tendo que pegar dinheiro aí a CDI mais 3. Quer dizer, CDI mais 3 significa 17% ao ano. Uma empresa como uma CSN, como uma empresa muito grande está tomando dinheiro nesse preço. Então, os ativos caem. Mas a inflação já parou de subir, pelo menos por enquanto, né? A inflação já parou de subir, já deu uma normalizada no Brasil, inclusive caiu durante alguns meses. Então, é possível que a gente pare de aumentar os juros, né? Pelo menos os juros de curto prazo. De longo prazo aí depende muito da economia e depende muito das notícias, mas é possível que, se a inflação continuar sob controle, e aí vai depender um pouquinho de como é que o mundo vai se desenrolar, e continuar sob controle, os juros podem começar a cair em algum momento. Então, eu acho que é um ano difícil, é um ano duro, a gente tem que ficar de olho nessas coisas todas. Depois a gente pode falar do PIB, que eu acho que eu já falei bastante, mas é possível, inclusive, que a gente tenha algum otimismo perto do final do ano. Por quê? Porque talvez a gente já tenha um ano inteiro de juros altos, aí, quando começarem, né, a imaginar uma queda nos juros, pode ser que a bolsa suba. Até lá é muito difícil você ter uma convicção muito grande que é para comprar a bolsa. É claro que pode ter oportunidade, é claro que, se algumas coisas derem certo, a bolsa pode subir bastante. É claro que se você olhar o fundamento da bolsa, considerando resultados passados, a bolsa nunca esteve tão barata, quase na história toda, mas ainda não dá para olhar o cenário de renda variável no Brasil e dizer: tá dado, tá de graça, é só comprar, vamos embora. Aliás, longe disso. Então, eu acho que é para ter bolsa, mas junto com a bolsa, ou você tem que ter muita reserva de valor, muita renda fixa, ou você tem que ter proteções, né? Pode ser uma proteção através da compra do seguro do pozinho, você pode comprar uma put, você pode eventualmente até vender um pouco de call, não é aquela proteção perfeita, mas se você repetir isso durante muitos meses, você pode pelo menos diminuir bastante o seu preço de custo de aquisição dos seus papéis. Então, eu acredito que é um ano de extremo pessimismo, muitos desafios, se mostrando cada vez mais difícil, mas por isso mesmo, um ano cheio de oportunidade. Em algum momento, quando o último otimista jogar a toalha, né, como dizem por aí, talvez É hora nasça de um grande entrar. movimento de alta. Então, eu acho que tem que ter bolsa, tem que ter um pouco de bolsa, mas
com bastante critério, usando as opções, e o caixa ele vai pagar uma oportunidade. Ter caixa, ter renda fixa, ter reserva, vai possibilitar você esperar e em algum momento a oportunidade vai ficar muito clara, vai ficar claríssimo que agora é a hora mesmo de entrar com tudo. Ô, Rô, se a gente pudesse definir aí para os investimentos em dois grandes braços, né, como o Taleb gosta de fazer ali, né? Uhum. Ativos extremamente conservadores e ativos mais arriscados ali. Eu acho que nunca teve tão claro que o barbell é uma estratégia do momento, né? Eu acho que é uma estratégia para ser replicada, mas eu acho que nesse momento nunca foi tão claro que o barbell é a estratégia incrível para você conseguir fazer a alocação. Você tem. E assim, eu acho que o Brasil, cara, depois eu até queria ouvir o DJ sobre isso. O Brasil é um paraíso nesse sentido, porque a gente tem uma certa segurança dentro do país em comparação a outros emergentes, talvez, Uhum. né, dentro de um grupo, Pelo menos por enquanto. pelo menos por enquanto, né, a gente Uhum. imagina que isso se mantenha ou espera que se mantenha. A gente consegue ter alguma segurança com um juro real bem interessante, para não dizer talvez um dos melhores do mundo, inclusive. Sim. Então a gente consegue botar 80% do portfólio em renda fixa, rendendo ali mais de 1% ao mês no Tesouro Uhum. Selic, por exemplo, em algo extremamente seguro e rentável. E eu consigo, nesse momento, para não correr o risco, entre aspas, de tentar adivinhar fundo e perder talvez uma pancada que pode acontecer em algum momento, né? Lembrando que bear market, a gente também tem situações de alguns Rally de Sim. alta. suportes, ralis de alta dentro do É, bear, né? Então, é. a gente não abre mão dessa alta porque tem 20% da carteira. Então, imagina que essas ações ou esses ativos mais de risco aqui, numa quantidade menor, se dá uma puxada forte, puxa a tua carteira toda para cima. Em compensação, se cai muito, aquela porção mais segura defende o seu patrimônio ali de uma forma muito interessante. Então, eu acho que nunca foi tão claro que o barbell, né, que é essa estratégia 80-20, basicamente para ser sucinto, é interessante. Né? Você vê, Roxo, nesse momento, você já falou isso aí, mas só para deixar bem amarrado. Então, teoricamente, inflação em 2023 ainda se mantém um pouco mais alta, talvez artificialmente controlada, tabelando o preço de energia, gasolina, alguma coisa nesse sentido, a gente consiga manter o IPCA mais baixo, mas isso lá na frente a conta talvez chegue em algum momento. E acho que aí vai ser bem isso, né? Bolsa de valores, enquanto o juro estiver mais alto, provavelmente a gente vai manter nesses 20% aqui no máximo, né? Eu acho que o grande risco do mundo é um repique inflacionário lá por abril, maio, junho, entendeu? Eu acho que esse que seria o problema, porque se a recessão vier forte, aí os bancos centrais vão ter que começar A a injetar. sinalizar, né? Não necessariamente fazer já na hora, mas sinalizar que vai ter incentivo, que vai ter queda de juros, para todo mundo ficar tranquilo e tal, porque eh, a recessão ela leva um tempo para chegar, mas quando ela chega de uma vez, né? E são movimentos autorreforçáveis. Então a gente corre o risco de ter um repique de inflação. Esse que é o problema. O problema é na hora que todo mundo estiver dizendo: ah, agora o juro já subiu, a inflação já caiu, agora o juro vai começar a cair, aí a bolsa pode começar a ter um repique, né, durante essa recessão aí, mas se a inflação tiver um repique, a coisa complica. E o incentivo pode gerar esse repique, um incentivo, mais alguma coisa acontecendo lá na Rússia com a Ucrânia, mais uma reabertura da China, mais algum problema que a gente não está vendo no radar hoje, pode gerar esse repique de inflação, e aí faria com que os bancos centrais ficassem sem ferramentas. Porque aí eles se encontrariam numa situação em que o juro em que eles não podem baixar os juros, porque a inflação voltou a subir E se e subir eles também, não têm mais arrebenta a economia, né? ferramenta. É, e aí teria bastante, então seria aí um cenário de talvez ter uma grande crise, uma queda meio rápida, meio acentuada, que muitas vezes, viu, Rafa, é melhor do que esse mercado que cai, cai, cai sem parar, não para mais de cair, né? Então, às vezes, uma grande queda e uma correção podem ser
mais interessantes. De qualquer maneira, a gente tem uma IA aqui que opera o nosso fundo, né? Se vocês quiserem permitir aqui que eu mostre a minha tela. Com certeza. E a carteira hoje está 90% em coisas conservadoras, ou 85% conservador, e 10 a 15% apenas em risco. E não tem jeito da IA correr mais risco. Ele não quer, não acha prêmio, diz que não tem prêmio. Então, assim, o fundo fica rendendo 40, 50 do DI, 30 do DI, porque carrega pozinho, tem custo e tal, e dólar, mas pelo menos você não está perdendo dinheiro, né? Então é complicado, né? Você ficar muito tempo. Era isso mesmo, né? É só mostrar a tela aqui do sistema, mostrando que a gente está com 10% em bolsa só e 5 em dólar, então é bem travado. Então, pô, às vezes dá vontade de falar, pô, por que o sistema não fica mais agressivo? Mas aí o mercado cai um dia, 2 dias, um mês, a gente fala, pô, ainda bem que ele estava Com esse tipo de alocação, né? conservador, né? Agora, é claro que usando as opções, é que esse fundo não usa ativamente opções para fazer travas como brilhantemente faz o pessoal do Turbine, o JJ também faz muito bem, porque os softwares ainda não estão prontos para fazer as arbitragens, as estratégias com opções, só a compra do pozinho. Mas usando as opções aí daria, né, eventualmente, para correr um pouco mais de risco, para fazer lançamentos, hoje em dia a gente tem alguns, você consegue fazer estratégias de collar, né, sem risco, por exemplo, que podem gerar 300, 400% de CDI, então isso poderia entrar ali na parte conservadora, né, um collar, por exemplo, entre outras estratégias, podem ajudar a compor a tua carteira e inclusive gerar uma renda adicional aí num ano difícil, né, num ano meio sem prêmio de risco, né? Só para localizar o pessoal, aquilo que a tela que o Rush colocou é um programa, inteligência artificial, né? Enfim, depois de muito estudo foi criado isso, ele criou isso, e ele consegue, baseado na inteligência artificial, a autonomia da alocação de recursos. E vejam que como as coisas vão casando, né? A gente tem juro mais alto e tudo que a gente está conduzindo no papo, a gente mostra que o prêmio de risco para você se manter em bolsa nesse momento talvez seja assimetricamente ruim, já que a gente tem um prêmio garantido, entre aspas, em algo mais conservador. Então, para que se expor em algo mais arriscado nesse sentido, né? É bacana Dá demais. vontade, né? Dá vontade. Né? Vontade dá, com Uma certeza. bolsa barata, né? Isso. Mesmo com a bolsa barata. Como Fundamentos mostrado super em vários. baratos, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, o Howard Mark é bem claro em falar isso, né? É a questão do ciclo, né? Você comprar um casaco de pele de marca por R$ 100 é barato ou caro? Depende, né? Se você estiver no Saara, talvez seja caro, né? Então, depende muito do contexto que você está rodando. E aí, falar em contexto, eu queria colocar o JJ aqui na roda. É o seguinte, JJ, meu velho, todo mundo fala muito Oi. aqui do dia a dia americano. Realmente, a inflação, porque Brasil você tá ligado que inflação aqui a gente tá acostumado já, né? Mas o americano tá sentindo de fato no dia a dia isso aí, cara, a dificuldade de, de comprar as coisas, mercadoria Sim, sim, sim. fora da prateleira, como é que tá isso aí? Taxa de Não, juros, né? Os americanos são exímios financiadores aí, gostam do consumo, né? perfeitamente. Perfeitamente. Não sei se isso foi uma mania americana ou não, mas aí no Brasil eu vi que faltou papel higiênico também. Então, quando dá crise, uma guerra na Ucrânia, uma pandemia, alguma coisa, primeira coisa que falta nas prateleiras aqui é papel higiênico. Existe é, uma forte dependência na cadeia, né, na cadeia de suprimentos ou no supply chain? Sim, está faltando material. Algumas das vezes por equilíbrio de preço. Então, madeira. As casas aqui, geralmente, a commodity líder para construção é a madeira. O preço da madeira disparou quase 900% na época de pico, tá? Então, existe, sim, uma oscilação muito grande, até inflacionária, né? Mas até por uma disparidade
de trava de preço e muita questão envolvendo guerra comercial, né? Taxação China, Rússia, questão da Rússia com a Ucrânia. Então, tudo isso veio um turbilhão de coisas ao mesmo tempo, né? Então, não só o pacote de incentivo fiscal, que antes estava lá aquela chuva, o helicóptero distribuindo dinheiro, né? O assistant care aqui, mas como toda essa contribuição política das coisas. Agora, muito interessante abordar que existem alguns cenários que são globais, alguns cenários que são específicos. Eu vou começar falando um pouquinho daquilo que é global e se assemelha muito à realidade brasileira, né? Então, a realidade brasileira não está muito distinta da realidade americana. Eu consigo compartilhar minha tela aí? Ou... Consegue sim, deixa eu colocar aqui, peraí. Com certeza. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Já foi, agora foi. Eu vou depois explicar em detalhes, mas a gente dispõe dentro da WS Capitals de 2 grandes portfólios, né? O WS Shield, que é a parte conservadora do barbell, e a parte agressiva do barbell é o nosso Armor. Então, no Shield, você vê... Tá vendo a minha tela aí? Perfeito, tá perfeito. Então, a alocação histórica, no momento, bem similar ao cenário brasileiro do roxo, o nosso algoritmo está aqui com 68,9% em cash. E é muito difícil ver oportunidades agora. Então, existem algumas oportunidades que a gente está vendo em equity internacional, né? Ouro, a gente tem uma leve exposição. Small caps, houve um descolamento, o que é normal de fim de ciclo para quem estuda ciclos macroeconômicos, a disparidade entre o Russell e S&P 500. O Russell 2000 é nosso índice das small caps aqui, né? E você tem o S&P 500, as 500 maiores empresas. Então, existe um deslocamento e essa disparidade acaba ajudando a gente a identificar algumas oportunidades aqui em Russell, mas nada muito grande. Pode ver que eu não ponho muito capital lá, tá? Apesar de ser o maior capital hoje da carteira. SPY, a gente agora com um leve, igual foi comentado das fractais, né? Você tem o bearish, mas você tem uns repuxes. Então a gente está exposto em 2,7, mas a grande parte está em cash. Isso aqui é o year to date, né? Então não tem muita coisa. Aqui de janeiro é apenas 1%, hoje deu 0,1%. Mas aqui você pode ver toda a nossa alocação e o histórico de alocação, né? Aqui o algoritmo ele divide desde quando a gente iniciou o nosso backtest, que é quando eu consegui dados em 1973, até a presente data. E a maior alocação que eu tive, com exceção aqui de 81, em cash, está sendo agora. Está aparecendo aí para vocês? Que é esse azul forte aqui. Então, veja, a maior alocação em cash. Por categoria, você vai ver em cash. E acaba sendo, acaba sendo difícil utilizar de recursos num mercado como esse. Mas uma coisa é falar que é difícil, outra coisa é falar que é impossível. Então, depois de maiores detalhes, quando a gente aproximar em carteira, você vai ver que o lado agressivo do barbell, eu estava comentando aqui com o Rafael, ele até tem a apresentação aí, Rafa. Não sei se você quer que eu apresente daqui ou você apresenta daí. Há cenários que você consegue surfar, mas tem que... É o que o Peter Lynch fala, para aproveitar de mercado financeiro, não é ter cérebro. E hoje a gente pode ter aqui a inteligência artificial que pode fazer todos esses cálculos aqui. Houve, logicamente, todo um code que eu tive que preparar, setups que eu tive que fazer junto com... e validado com os alunos, validado com toda uma equipe que deu suporte para isso, mas o computador ele não tem estômago, né? Então o Peter Lynch ele fala assim, não é cérebro que você tem que ter para ser bem sucedido no mercado, é estômago. Então nessas épocas de volatilidade não é impossível ser rentável, mas é aguentar um drawdown. Não é todo mundo que aguenta um drawdown de 20% do lado agressivo, é por isso que existe a exposição do lado conservador, né? E toda essa questão de instabilidade acaba sendo tão rotineira que a exceção vira regra. Aonde eu quero chegar?
você pode tirar vantagem no caos. Para quem trabalha com opções, né? A Turbine sabe muito bem disso. Aumentou o Vega, vamos vender volatilidade, vamos capturar um prêmio. Só que em constante queda, o que era a raridade de vai aumentar a volatilidade, o mercado cai. E cai sem o aumento da volatilidade. Então é onde você deixa de ter essa oportunidade. Você tem muito mais o risco do que o retorno. Então tem que ter pulso firme, tem que ter estômago e tem que saber o que está fazendo para operar num cenário como esse. É um sangramento muito lento, né, DJ? Assim, exato. Fazendo analogia com a nossa área, é um sangramento que vai pingando ali, cara, não te dá muita chance para muita coisa. E você, para quem não tem muita ideia sobre opções, movimentos mais rápidos, às vezes para a gente é melhor, né? Então, se esse sangramento acontecesse de uma única vez, é muito melhor para a gente, do ponto de vista de operação, do que ficar pingando aquilo ali a conta-gota. Você vai sofrendo, até psicologicamente, como o Didi comentou, é mais duro você ver aquilo se deteriorando e você, às vezes, perde a paciência e entrega os pontos, entendeu? Então, é bem isso mesmo. Os próprios seguros, né, e as proteções que a gente faz, quando ela durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela acaba ficando muito mais difícil, mais cara. Né? Funciona, né? E aí que eu ia te dizer o seguinte... E não funciona, exatamente. E não funciona. É aí que eu ia te dizer o seguinte. O mercado ele se renova cada vez. Então, logicamente, a estratégia do Pozinho, o Roxo mostrou quando teve lá a questão do Covid, a carteira dele bem lucrativa, mas não existe santo graal que vai te dar a mesma estratégia, vai te dar o retorno 100% das vezes exatamente no mesmo montante, né? Mas a gente tem que garantir convexidade. Essa mesma convexidade, ela tem um preço. E o preço que se mostra hoje em dia, regulada a exposição, você acaba sendo muito mais proveitoso ter o risk-off, ou seja, se ausentar de determinadas posições, do que tentar prever o timing de quando vai ter a queda, porque a queda já está tendo, mas numa volatilidade lucrativa para que o teu teta, né, a grega do tempo, não seja altamente corrosiva como é agora. Ô, JJ, me diga o seguinte, meu velho. Eu queria ouvir também o Roxo e o Laurence nisso aí. A ideia que eu tenho é que o seguinte, o que tem segurado um pouco o valor do dólar no Brasil, talvez seja esse juro real bem expressivo que a gente tem. Então, talvez, isso é uma ideia que me ocorreu, se a gente tiver em algum momento uma redução da Selic, eu acho que isso talvez, Roxo, segure mais a taxa Selic até do que a inflação no Brasil. Porque a ideia grosseira que me dá, desculpe se eu estiver falando bobagem, mas se o pessoal começar a baixar a Selic aqui e o juro real não ficar tão atrativo, talvez a gente tenha uma evasão de dólar maior para lá, a gente talvez tenha disparada do câmbio maior, então talvez o juro se mantenha mais alto, a Selic mais alta, enquanto o juro americano se mantiver em ascensão. Vocês acham que tem alguma lógica nisso? Então, era uma expectativa do próprio Copom manter o juro real perto de 5%, né? Hoje, se a gente tivesse 5% de juros em 23, talvez tenha um pouco mais, por conta desses reviravoltas, mas a gente está falando de 8%, 8 e poucos por cento de juro real. Então, pelo menos 5% era o que se esperava de juro real, e os Estados Unidos estão querendo ter 1% de juro real, que ainda está longe, né? Porque a inflação ainda está alta, o juro ainda está baixo, então não adianta baixar juros aqui enquanto os juros dos Estados Unidos continuarem subindo, porque tem um efeito milkshake que a gente chama. A economia americana, ela suga, né, toda a liquidez global, porque é o título mais seguro, é a economia mais segura. Então, se a gente não pagar um prêmio de risco bem alto mesmo, a gente acaba não conseguindo trazer fluxo de capital, né, de entrada de dólares, aí o dólar pode acabar subindo, né? E aí o dólar em alto também causa inflação, né? Quando o dólar sobe, ela acaba causando uma inflação. Então tem que ter muito cuidado, né? Muita atenção quanto a esses detalhes. E agora, no Brasil, adicionou-se um risco fiscal que não se imaginava alguns meses atrás, que é um estouro aí das contas públicas brasileiras por conta de excesso de gasto e
Então, tudo isso faz com que o dólar não caia, não suba. Perdão, que o dólar não caia. E o dólar caiu no mundo todo, né? O dólar caiu no mundo todo. Ele vem caindo nas últimas semanas, caiu muito frente ao ien, caiu um pouco frente a moedas, ao euro, à libra, né? Esterlina. E no Brasil não caiu porque a gente teve uma reprecificação nos últimos 2 meses e meio por conta de que o mercado não esperava, né, um governo novo tão indisciplinado, né, com uma vontade tão grande aí de ter uma indisciplina fiscal. Então, de fato, não é de se esperar uma queda muito acentuada no dólar por enquanto, mas nós vamos ver de tudo esse ano, né? Vamos ver dólar subindo, vamos ver dólar caindo. Eu acho que é importante de ter o caixa, de ter uma boa estratégia, de balancear os portfólios, ao invés de correr atrás do dólar na hora que ele está subindo para comprar, porque agora o dólar vai subir para 6, para 7, para 8, aproveitar que você tem um pouco de dólar, na hora que ele der aquela subida, aquele estresse, você vende um pouquinho. Quando você vender um pouco do dólar, o dólar dá uma voltada, voltou. Aí, semana passada bateu 5,15, você pode comprar um pouquinho de novo. Então, a vantagem de você ter muito caixa e poucos ativos de risco é que você tem espaço para aproveitar as oportunidades, né? Ô, Laurence, eu lembro que Pensando, a gente tava comentando isso hoje, né? Assim, o pessoal tem comentado, pegando esse gancho do Roxo aí, dolarizar, dolarizar, dolarizar. E aí eu mandei uma mensagem para o Laurence um dia desse de madrugada, eu falei, Laurence, velho, eu vou comprar dólar e deixar em casa. Ele falou, tô louco, meu jovem, vai deixar dinheiro em casa? Aí eu falei, não, mas tem que comprar dólar, porra, tem que dolarizar. Ele falou, rapaz, dolarizar, se você comprar o dólar e deixar em casa, é melhor você deixar no Selic, pô, que você vai pagar. Como foi, Laura? Você me explica essa coisa aí e vamos jogar o dia na conversa aí. então, na verdade, isso aí a turma mais experiente pode explicar até com mais detalhes, mas assim, se a gente pensa em dolarizar, se comprar a moeda e deixar ela parada, o custo de carrego disso aí que a gente chama é muito alto, porque a gente está numa Selic aí de 14% ao ano. Então, se o dólar ele não subir pelo menos 14%, a gente está falando isso aí em 6,30 por aí, a gente já está perdendo, tá? Então, assim, aí eu já puxo até para o JJ, como a gente tem visto aí, JJ, que o momento de bolsa americana também não é bom, porque o que a gente tem acompanhado e estudado é que o momento da economia americana ainda está no processo da recessão, ainda não chegou lá no auge, é tanto que a gente tem até dados assim bem contrastantes, porque a gente tem um dado bom de trabalho que na prática está sendo ruim para o mercado. Porque se o dado vem bom, significa que a economia está mais aquecida do que o Fed gostaria, vai dificultar a inflação e esses dados melhorarem, e vai fazer com que aquela conduta da taxa de juros tenha que ser mais agressiva e mantida, né? Então, Agora... assim, quando você vê essa dolarização hoje, vamos esquecer, aqui é a turma das opções, tá? Aqui a gente está na comunidade da mentoria. Vocês têm que fazer um favor para mim agora. Vocês têm que fazer um favor para mim agora. Eu vou falar, mas vocês têm que prometer continuar meu amigo. Porque talvez vai desagradar agora o que eu vou ter que falar. Com certeza. Manda ver, GG, manda ver. Manda ver aí o que é que você entende disso aí. Bom, vamos lá. Lembra que eu falei da questão do risco-retorno? E é muitas das vezes melhor do que acertar timing de mercado, você ficar fora dele, certo? Mesmo no mercado americano, vocês viram que eu estou em cash. Ok, mas eu tenho que garantir pelo menos uma performance que consiga bater a inflação, né? Eu vou colocar todo o meu racional e depois eu vou colocar o meu racional na carteira aqui para mostrar tudo aquilo que eu prezo e que eu falo, eu estou fazendo na prática, entendeu? Eu abro aqui a própria carteira e vou mostrar para vocês. Agora, a questão do risk-off que eu falo para você é o seguinte, imagina o número de timing e congruência de timing, você tem que acertar o timing de qualquer possível reforma tributária,
ou qualquer possível instabilidade jurídica, que hoje é lei e amanhã não é lei, o governador do Distrito Federal hoje está solto, amanhã está preso, depois está solto de novo. Você tem que aguentar qualquer tipo de instabilidade jurídica, né? Nesse caso, qualquer instabilidade tributária, que era o que a gente acabou de mencionar, além da segurança nacional, que agora é um novo tópico, que, ao meu ver, apenas veio para apoiar essa atitude, apesar de ser do lado da direita, só apoiou ainda mais o discurso da esquerda, certo? Sim. Que preza por uma moeda única. Isso é público. Pode ver que já há a tentativa de unificar, né, peso e real. Não é algo novo. Antes do Lula vir agora como presidente, já existia isso. Então, vamos pegar uma pequena realidade aqui. Em suma, aonde eu quero chegar? O risco de não se colocar em dólar, porque o dólar tem que render 14%, eu acho que a desvalorização do real vai ser superior a 14%. Então, para mim, esse risco já não existe, entendeu? Eu vejo esse risco, para mim, é oportunidade. Primeiro ponto. Eu quero encontrar aqui a peso argentino. Só pegar um gráfico do peso argentino. GG, se quiser compartilhar, fica à vontade, viu, cara? Não tá, Vou não tá compartilhar. aparecendo. Share screen. Eu não estou conseguindo aqui, não. Peraí. Deixa eu tirar aqui, então. Vamos lá, tenta agora aí. Share screen. Vamos lá. Aqui, ó. Fui no TradingView. Nada disso aqui está ensaiado, então desculpa qualquer erro. Aqui é bate-papo de boteco. Ó, vim aqui na paridade dólar e peso argentino, tá bom? Hoje, 180 pesos você precisa para ter $1, correto? Vamos pegar na época que era lá atrás, que não precisa ser muito lá atrás, na época que isso aqui era por volta de... quanto que está o real hoje? 5 e pouquinho? Vamos chegar na época que o peso era 5 e pouquinho. Aqui, ó, 2014. Não faz nem uma década. O peso era 5 e pouquinho. 2013, aqui, 2013, 2014. Beleza? Tá aparecendo na minha tela aí? Perfeito. Ok. Daí houve uma mudança de governo. Tum. Foi para 16. O que está acontecendo com o Brasil? Uma mudança de governo. Outra mudança de governo ocorre aqui. 62 e para 80. Então, meu caro, sair de... Eu vou ter que jogar isso... Aí tá no diário. Vamos ser um pouquinho mais justos. Vamos jogar no mensal aqui, ó. Meu Deus. Isso, ó. Você pôs o dólar no lugar dessa contrária, ainda ia ficar mais feio, cara. Isso. Para ficar mais fácil de entender aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui. O primeiro pulo é isso aqui, ó. Tum, uma mudança de governo. Ele fica num range até uma nova reforma jurídica, tributária ou decisão de autocracia, que é o que governos de esquerda gostam. E daí ele dá esse jump aqui, ó. E aquela Então, história, meu caro, daqui para frente é só para trás. Cada vez daqui para frente, é onde eu quero chegar. Ó, vamos lá. Para sair de um patamar de... Eu quero voltar lá para a época dos 5. Um patamar de 5 para 18, não, 18 não, 14, bastam 3 anos. 2 anos aqui, ó. 2014, final de 2013, início de 2015. 1 ano e pouquinho, 2 anos. Para entrar nessa derradeira aqui. Ok? Então, falar que daqui para cá 14% é muita coisa para valorizar em dólar, eu não creio que sim. Eu creio que a fragilidade da moeda latino-americana é muito maior, ainda mais por essa reunificação de governos de esquerda, do que uma desvalorização da moeda americana. Existe um grupo de investidores que eu faço parte para não ter esse viés de confirmação, mas isso vem deles e não vem de mim, que eles falam assim para mim, quando eu me mostro preocupado com o próprio cenário americano, mesmo com essa inflação, com tudo que está por aqui. Eles falam assim, ó, meu caro, quando os Estados Unidos começar a época de flatulência, assim mesmo, farting,
o mundo já está na diarreia. Porque o Bitcoin que poderia... Eu tinha um amigo que poderia... falava que, né, uma gripe nos Estados Unidos, aqui é pneumonia dupla, né? Então, aqui o pessoal fala assim, então quando os Estados Unidos ainda está na época da flatulência, o resto do mundo já está na diarreia. E por que eu estou falando tudo isso? A gente ainda não descobriu quem é o safe haven, né? O ouro que a gente achava ser, você lembra, o Roxo? Publicamente eu fiquei vendido em um monte de put esperando uma recessão. Tomei na tarraqueta. Eu falo isso publicamente, mostrei a carteira. Sim. O ouro caiu, perdeu. Bitcoin, para quem entrou lá quando valia 100, 200 dólares, lindo, maravilhoso. Eu conheço gente que entrou. Mas quem entrou na época dos 60, agora esquece. Não se mostrou ainda esse safe haven. Quem é o safe haven? A China não tem uma liberdade econômica, porque você tem que comprar e tem que vender também, né? E a China só vende. Então, você tem que vender e você tem que comprar também, para ser a moeda que hoje é o dólar, no curto, médio prazo. É a minha visão, tá bom? Então, para mim, tirar uma instabilidade jurídica, em suma, uma instabilidade tributária, com todo esse cenário, e proteger o meu capital, o próprio dólar já é a proteção desse capital, mesmo no cenário de inflação. Por quê? A inflação não está sendo local aqui nos Estados Unidos, está o mundo inteiro passando por isso. Então, por isso que eu falei que eu poderia criar alguns inimigos aí, porque eu vim com um outro ponto de visão do Dr. Lawrence, um cara que eu respeito e admiro muito, mas... DJ, nesse caso é como se tudo fosse cair, mas aí cai menos, é isso, né? Em relação ao dólar, em relação às outras moedas. Talvez a inflação corrói o poder de compra de todo mundo, mas em tese as outras vão acabar perdendo mais em relação ao que o dólar vai perder. É isso, mais ou menos? Exato. Além das intervenções, das outras coisas que são fora do meu controle, que é preferível ficar no risk-off. Exemplo, esse cenário é uma bola de neve. Porque daí o governo ele continua precisando de arrecadação. O que ele vai ter que fazer? Aumentar impostos. Aonde ele vai aumentar impostos? Ele vai agradar o pessoal de baixa renda, continuar com os incentivos, Bolsa Família, etc. Mas ele vai ter que taxar. E vai taxar o quê? Vai taxar entretenimento, vai taxar videogame, vai taxar eletrônico, vai taxar tudo, ou seja, que é manufaturado, ou seja, que é de fora, porque o Brasil é um país de commodities. Aumentando a taxa daquilo que vem de fora, aumenta essa não adianta disparidade. taxar o rico também, né? Porque o rico blinda, né? Ele vai para fora. E vai embora, exatamente. Então, aumenta ainda mais essa disparidade entre o terceiro mundo, né? Desculpe a expressão utilizada ainda, mas ainda utilizada na Europa, os países subdesenvolvidos e aqui a nossa América anglo-saxônica, entendeu? Eu queria saber... JJ, entrando naquela questão que eu falei, veja, eu sou um defensor, eu converso sempre com o Rafa e digo, eu acho que dentro da... Olha que eu nem sou um investidor de carteira muito pulverizada, essa questão toda, eu gosto mais de focar no que realmente eu entendo e estudo e em bons ativos. Mas hoje eu sou totalmente a favor que pelo menos 25%, 30% da nossa carteira ela tem que estar exposta e dolarizada, certo? Okay. O que eu queria escutar seu, veja bem, pensando que a dolarização hoje, via mercado de ações, via bolsa, que é uma coisa que a gente aqui da comunidade turbina adora, não estaria num bom momento, porque provavelmente a gente ainda vai ter belas quedas. O que é que você sugeriria aí? Eu imagino que esse seu cash aí esteja rendendo pelo menos o DI de lá. Bem mais. Vamos aos números, então. Vamos aos números aqui, então. E eu vou criar mais inimigos aqui, então, desculpa. Porque o Rafael queria deixar na casa dele para usar viajando. Eu disse, pô, Rafael, você vai virar um nômade, é? Vai encher sua casa de dólar para gastar viajando? Eu vou apresentar a carteira aqui da WS e como a gente está fazendo a gestão e as estratégias até que a gente está utilizando. E um outro ponto que eu vou discordar bastante, e vai ser bem crítico nesse ponto. Você falou, por exemplo, ações, né? E a questão da exposição. Ação, para mim, hoje, antes eu não estava convicto, hoje eu estou convicto. Questão de um ano para cá. Ela é risco médio. Então eu não seguro mais ações.
Por mais que o seu público, ó, o que eu estou falando pode chatear o teu público aqui. Fala assim, eu gosto de uma bolsa. Mas você está exposto em bolsa? Eu estou bastante exposto em bolsa. Do lado especulativo da coisa, né? Tendo estômago para suportar, mas para mim, bolsa, segurar o ativo já é risco médio. JJ, eu vou compartilhar a tela novamente. Só para você ficar tranquilo, tá compartilhando o gráfico aí, tá? É só para você ficar tranquilo aí, a maioria da galera aqui da comunidade tá praticamente zerada em bolsa, só exposto através de derivativos, tá? Opções longas e as tal, LIPs, então, a Laturbine aí. então, tranquilo. A LIP e a Laturbine tem um BF4 que é muito semelhante, você lembra? Eu tô ligado. Eu não sei se ainda você tá aplicando. Lembramos sim. A turma aqui tá bem barbel e bem exposta em LIPs e bem comprada em put, viu? E é comprado em put assim que a gente até fica se segurando para não ser uma pessoa ruim e torcer por uma catástrofe. Então. Daqui a pouco você vai ser o cara que vai ficar feliz com a catástrofe. Esse é um detalhe importante. Para não falar, né? Tem uma cena no filme do The Big Shot, né? Da grande aposta. Que os dois caras mais. O Roche falou isso uma vez também numa live, eu também vi isso. Você tem que tomar cuidado quando você entender que o mercado financeiro e o mundo real são coisas diferentes, né? Mas às vezes você acaba se pegando, torcendo por coisas ruins e você acaba se tornando um ser humano pior, né? Você tem que pensar, tem que acabar dissociando essas coisas, né? Essa questão moral aí, ela consegue ser. Dá para remediar, no sentido que se você se colocar num propósito de que você está melhorando o mercado, otimizando investimentos. Quando uma empresa está cara demais, ela tem que cair mesmo, não tem jeito, né? É a melhor coisa para a economia. É só para a galera não torcer para a barragem explodir, para a plataforma. Para Putin subir degrau na guerra, né? Porque senão foda. Bom, vou passar aqui em detalhes como que eu estou fazendo, então. Esse aqui é o portfólio da WS Capitals, né? A empresa que eu rodo junto com o meu sócio, é um hedge fund, gestão de patrimônio de terceiros. Então, eu vou passar aqui, porque quem quiser a apresentação, eu posso mandar depois para vocês, mas eu vou direto no ponto da filosofia aqui, ó. A gente tem o Sword, o Armor e o Shield. O Shield é o lado conservador do bardo, certo? O Sword é o lado agressivo, e o Armor é se o cara, por exemplo, o meu amigo Rafa, vamos supor que ele veio da área agrícola, e ele quer um portfólio personalizado. Eu preciso fazer hedge em café, eu preciso me expor na soja assim assado para cuidar do meu business aqui do meu lado. Então, a gente também faz esse serviço personalizado. Mas, basicamente, o que é dentro do nosso algoritmo, você vai ver o Shield, que é o lado conservador, que eu já apresentei que está bem em cash, e o Sword, que é o lado agressivo. Resultado de 2022, esse é o fechamento do ano aqui. Então, ó, enquanto a Bolsa, a gente tem aqui o SPY e o VT. Ó. O VT beirando a 20% negativo, certo? Em 2022. A gente fechou, na média de todas as carteiras, 14%. Tá bom? Essa aqui é uma das nossas carteiras, 19% no período. É dólar, né? Ainda é dólar, né? Teve carteira de 81 dólar, teve carteira de 81% no período. Mas aqui, ó, eu não escondo o jogo. É aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu trabalho travado, né? Quem conhece as opções sabe muito bem e conhece a minha maneira de trabalhar. Eu opero sempre travado e garantindo a convexidade. Só que eu tento tirar esse dinheiro do mercado. E como eu opero travado, eu não tento acertar, Rafa, topo e fundo. Eu não vou no gráfico de volatilidade ou alguma coisa e falar assim, aqui é o pico do VIX, deixa eu vender volatilidade. Aqui é o fundo do VIX, deixa eu comprar a volatilidade. Mas eu sei que quando eu entro num determinado cenário, eu estou novamente travado. Mas o trade pode vir contra mim, eu já aceitei o pior cenário. Esse é um fundamento do estoicismo, preditatum malorum. Para quem não sabe, eu sou estoico. Então, eu estou prevendo o pior cenário, ok? Entrei naquele pior cenário. Tem dias, meu caro, de oscilação do mercado, ó, que a nossa carteira dá um drawdown de 19,8%. Lembra que eu falei aquela questão, tem que ter estômago? Mas eu confio na estratégia. Então, ó, não é todo mundo que aguenta um drawdown de 19,8%. E o drawdown costuma ser, por questão de medo de mercado e venda de volatilidade, aumenta o vega. Então, ele costuma, apesar de você estar travado, ser pior do que
o lado positivo. Então, o seu melhor retorno for 14, a sua pior perda foi 19, está na perda de maior magnitude? Sim, porque eu estou vendido em volta. Então, essa diferença entre 14 e 19 é meramente vega. Eu não consegui vender a volatilidade no auge dela, mas eu não me preocupo com isso, porque eu estou travado e aceitei o pior cenário. Mas isso aqui tem que ficar bem claro para quem investe, principalmente se quiser investir em KWS, quem investe no mundo das opções aí, é aceitar o pior cenário antes de entrar no trade. Né? Aqui é o Shield, o que a gente já mostrou para vocês na exposição. Ó, ele, apesar de ser conservador, ele está perdendo, ele está negativo esse ano, menos do que o mercado. A intenção do Shield é perder menos do que o mercado. Né? Aqui é exatamente o gráfico que eu mostrei para vocês, e o Armor, que é a parte conservadora. Então, eu queria mostrar ali o lado das opções que eu acabo perdendo. E num dia perdendo 19%, 20% da carteira. O pior caso aqui foi 19%. Mas tem retornos, deixa eu pegar, eu acho que eu mostrei para você, não tem uma das carteiras com 81% de retorno? Mostrou. Sabe o que você falando aqui, e eu refletindo aqui sobre as coisas, né? É impressionante, né, Laura? Como a gente tem uns caras desses como referência, eles vão falando, parece que a gente já vai sabendo o que eles vão falar, né? De tanto que a gente já escutou esses caras falarem, assim. A gente trava todas as puts que vende, isso é fato, isso é uma regra na nossa comunidade. A gente vende put em alguns cenários, mas sempre travado, porque a gente já sabe exatamente quanto vai perder, isso é importante demais. Depois a gente começou a entender com o roxo que é importante ter a convexidade. Então a gente começou a travar em alguns cenários, comprar puts a mais na trava do que as vendidas, porque a partir de um certo ponto você começa a ganhar. Então é bacana demais ouvir vocês falarem sobre essas coisas, porque ratifica que a gente está indo no caminho certo. Eu roubei aqui um slide, na verdade eu fiz um print de uma postagem do roxo e eu coloquei isso aqui Isso aqui tem muito tempo, tá? Já tem bastante tempo isso aqui. E eu coloquei no grupo e eu falei assim, eu quero que vocês me digam... Eu mencionei, ó. Oi? Eu mencionei a madeira, quando deu o pico e agora está retornando. Por isso que eu lembrei, quando você falou, e eu fui catar isso aqui. Quando o Roxo postou isso, e já tem bastante tempo, e eu printei no dia e botei nos grupos para a gente discutir sobre esse tipo de indicador, isso gerou bastante discussão no grupo, foi um dia inteiro praticamente todo mundo falando sobre isso. Você vê como a gente segue as pessoas e pega lá, filtra e traz para os alunos ali que a gente segue de referência, né? Percebam que a gente vai caminhando aqui numa discussão falando de estratégia barbell, talvez seja imperativo no momento, é para sobrevivência, né? E para aproveitar de repente, em algum momento vai ficar claro que a retomada vai acontecer e você pode agora com caixa trocar isso em algum momento e começar a comprar ação e surfar a alta, ou comprar opções longas e surfar calls longas e surfar essa alta. Mas isso não é feito de forma cega, não é o que eu acho, não é o que o Laurence, o Roxo e o JJ a gente acha. Aqui a gente está vendo um indicador importante, né, Roxo? Quando você postou isso aqui, queria que você falasse um pouquinho dessa questão. Lembrar que o JJ comentou, mas é a madeira, é a matéria-prima de construção civil lá. Quando você postou isso aqui, você pensou em quê, mestre? Então, esse cara é muito bom, né? A gente acompanha ele. Tem muita gente que acompanha também essa questão da madeira. Tem alguns setores da economia americana ou alguns tipos de ativos, indicadores que, pelo menos no passado, se mostraram antecedentes, né? Porque vários indicadores econômicos, eles são coincidentes, então o mercado anda junto com eles, né? Então eles aparecem, o mercado anda na mesma hora. Alguns eles são atrasados, né? Então primeiro, né, o mercado anda e depois sai o indicador, e alguns são antecedentes. Isso não é uma garantia, né? Mas o que a gente tenta fazer na economia é uma espécie de uma arte, uma bricolagem. Você vai juntando argumentos que te digam, não, tem mais chance de A acontecer do que B. E aí
você aposta em A, mesmo acreditando que pode acontecer B, como falou o DJ. Você vai considerar, você vai se preparar para B. Se acontecer o B, tudo bem, né? Você vai ter alguma perda ali limitada que você consegue aguentar o seu estômago, né? Como o DJ falou, consegue aguentar. Nós temos milhões de neurônios no estômago, né? Então é uma espécie de cérebro também. E então, basicamente, você pode ganhar dinheiro, ou pelo menos não perder, ou ter um retorno legal no longo prazo, com algumas coisas relativamente simples. Mas é só o tempo que, puta, você vai descobrindo sobre a madeira, sobre os imóveis, sobre o aluguel não sei do quê. Então, você vai aumentando o seu, repertório aí de conhecimento sobre finanças e economia. Isso vai melhorando marginalmente, né, ali o teu ganho, porque você vai tendo mais convicções, né? Então, olhar aí queda no preço das casas, dos carros usados, da madeira para construção, que entram numa parte do ciclo aí da economia e tal, é algo que é antecedente, né? Então, antecedente é legal porque isso acontece, depois o mercado mexe. E um outro indicador bem importante antecedente é a relação das taxas de juros de curto prazo com as taxas de juros de longo prazo, né? As taxas de longo prazo, elas historicamente costumam ser mais altas do que as de curto prazo, porque existe mais risco no longo prazo do que no curto prazo, risco de calote, de não receber e tal. Então, um título longo, ele costuma pagar mais do que um título curto, americano, Treasury, né? Estamos falando dos títulos do Tesouro Americano. Mas, às vezes, quando se espera muito uma recessão e, ao mesmo tempo, os juros estão subindo no curto prazo, o que acontece é que o juro de curto prazo fica alto, o juro de longo prazo fica até mais baixo que o de longo, e quando isso acontece, também pode ser um aumento da chance de uma recessão, por exemplo. Então, você vai juntando esses agregados, essas informações, você vai tendo uma convicção maior de que pode ter uma recessão. Mas você não pode fazer um all-in. Você não pode comprar tudo em call ou em put. Você não pode apostar todas as suas moedas. Por quê? Porque são sempre decisões probabilísticas. Então, tem mais chance de vir uma recessão, então o mercado ainda pode sofrer bastante, então eu vou ficar barbell aqui com bastante renda fixa. Agora, pode vir, pô, a Ucrânia de uma hora para outra ganha lá a guerra e o preço das commodities cai muito rápido e gera uma deflação no mundo que vai subir a economia. E aí eu vou errar na minha probabilidade, mas a vantagem da probabilidade é que se você sempre estiver com a probabilidade a seu favor e com estratégias inteligentes de gestão de risco versus retorno, no longo prazo você vai convergir para um retorno agregado, né, para um rendimento agregado, CAGR lá mais alto. Agora, as coisas podem sair diferente do que você imaginou, sem dúvida nenhuma. Mas, se você conseguir juntar as chances e trabalhar sempre a favor das chances e com estratégias inteligentes com relação ao risco-retorno, aí você vai estar com uma carteira que pode perder de vez em quando, pode te fazer passar raiva, porque você vai passar muito tempo, às vezes, sem fazer investimentos, porque não tem uma boa relação de risco, de prêmio de risco, mas você garante que você vai sobreviver e ainda ter bons resultados no longo prazo. Ó, eu levantei aqui rápido para buscar esse livro aqui, ó, Legal. tá? Tenho aqui na página 114, tá destacado aqui, grifado, ó lá, ó. Então, assim, isso aqui eu grifei de fato para ler com frequência. Eu falo muito para os alunos aqui da comunidade o seguinte: eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. E aí, nesse pequeno trecho, para ratificar o que o Rosto está comentando, perguntaram para o Taleb se ele achava que a bolsa ia subir ou cair. Ele ficou meio puto, porque ele odiava que perguntassem isso para ele, mas ele resolveu emitir a opinião, ele achou que ia subir. Uhum. Aí o cara
retrucou e falou o seguinte, cara, mas se você acha que vai subir, por que você vendeu sua posição? Ele fala assim, porque se subir, eu tinha muito pouco a ganhar, mas se caísse, eu tinha muito a perder. Então, o mais importante do que você tentar adivinhar cenário, e esse é um exercício frustrante, que o investidor, ao meu ver, é um cara inconformado por natureza, então se sobe, ele fica pensando, por que eu não comprei mais? E se cai, ele fala, por que eu não vendi essa porra? Ele vai estar insatisfeito praticamente em qualquer cenário. Então, o mais importante é o seguinte, se cair, o que é que acontece com o meu patrimônio? Se subir, o que é que acontece com a minha posição? Isso é o mais importante, porque de fato ninguém sabe o que vai acontecer. E a gente tem hoje tantos gatilhos, o mundo cada vez mais ligado, mais globalizado. Cara, é guerra na Ucrânia, é invasão do Capitólio, é invasão do Planalto Central, é inflação. É impossível a gente determinar situações nesse sentido. Então, perceba que até a inteligência artificial do Roxo, o que ele faz é tentar surfar cenários E eu e ter quero exposições. acertar, muitas vezes eu quero acertar 55% das vezes, não 80, 90, né? Exatamente. No O longo mais prazo importante. já ajuda muito bem. É, E outra coisa, às vezes você tem um insight desse de que a madeira está caindo, então vai ter uma recessão. Mas veja, a gente só tem 6, 7, 8 eventos que isso aconteceu na história, com recessões, crashes, crises. Então, nem estatística é. Porque para estatística você tem que ter a lei dos grandes números, você tem que ter 2.000, 3.000, 4.000 observações para que você consiga usar o modelo, pelo menos o modelo tradicional de estatística. O GG, que é estatístico, pode explicar um pouco melhor isso. Então, a gente fica juntando as opiniões para saber o que pode acontecer de certo ou de errado, e aí a gente faz as nossas posições para convergir para ganhos altos, mas é complicado. Quanto mais você passa o tempo, mais você percebe que as ferramentas elas são relativamente limitadas, mas depois que você aprende isso também, isso te dá uma liberdade muito grande. sim, sim. Essa questão de como você se expõe, eu acho que é mais importante. Você vê que a gente está desenhando essa questão desse papo aqui, tentando entender, fazer uma leitura de cenário, né? Brasil, Estados Unidos, né? Roxo, JJ, eu e Laura isso aqui batendo papo, no sentido de que será que vale a pena o prêmio de risco de se expor em bolsa tanto? Provavelmente não. Então talvez a gente caminhe mais para renda fixa. Beleza, mas eu vou estar fora de bolsa 100%? Não, também não. Então eu vou tentar me expor de uma forma inteligente, né? Ou através de opções, ou através de boas empresas, fazendo stock picking ali, enfim, mas surfando os cenários de forma inteligente, né? Isso é importante. Então não existe o investimento legal do momento. Qual é a boa do momento? Não existe isso, cara. Existe um portfólio bem montado, baseado na leitura do cenário, né? DJ, quer mostrar alguma coisa aí pra gente? Então, duas recomendações, tá? Esses dois livros aqui, ó. Inclusive do mesmo autor. Essa versão aqui de 90 e pouco, deixa eu ver se dá para pegar o foco. Não está pegando foco, né? Mais para trás, mais Mostra aí para outro trás, livro aí. mais para trás. Não dá Não não vai. para ver. É o Dynamic Hedging, tá? E esse aqui é o Fat Tails. Estatística Consequências of Fat Tails. Esses dois livros foi assim, o que eu mais me apeguei para aprender a operar as opções, para quem quer aprender do zero, além da turbine, né? Logicamente que tem um material didático muito bom, já entrega mastigadinho, mas aqui é um conhecimento um pouquinho mais denso, mais avançado. Eu vou compartilhar minha tela, Rafa. Tá aparecendo aí? Tá parecendo Tá isso, tá aparecendo parecendo sim. assim. Já? Quando eu falei da questão do retorno, ó, isso aqui está na área de lucro. Lógico que essa bolinha aqui está totalmente aumentada para mostrar para vocês, mas eu tento garantir a convexidade. Essa estrutura, geralmente, ela é vega negativo, mas ela é teta positivo, né? E, através do Dynamic Hedging, eu tento deixar o meu delta neutro, né? E você está vendo que o prêmio é bem pouquinho aqui. Tá certo que esse montante que você está vendo aqui, ó, eu já tirei do mercado. Então, por isso que essa montanha aqui diminui. Porque ele não está contando no PNL, porque eu já tirei do mercado. Isso aqui realmente é risco, né? Que eu tenho que
através do Delta Hedge, balancear a minha carteira. Então, não tentar presumir para que lado o mercado vai é uma sapiência também que você vai ganhando através do tempo. Tá? Esse é um ponto. E, por último, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E eu fiquei de apresentar. Deixa eu ver se vai publicar. Display, deixa eu dar um swap. Aqui, ó. Essa é uma das carteiras, 14%. Essa é a carteira aqui que eu queria te mostrar, de um dos clientes. Infelizmente, eu não tenho a autorização de mostrar o NAV dele, e nem o nome dele. Tá o montante total, mas ele teve 81,21% no último ano. Lembrando sempre, em dólar, né? Em dólar. Então, esse é o preço da convexidade. Outras carteiras aqui, ó, 36,77% nessa carteira aqui. Então, é possível tirar vantagem? É. Não é fácil, mas não é impossível também. Então... Só fazendo um adendo aqui para quem é novo, talvez na comunidade, ou caiu de gaiato no navio. O JJ tem vários alunos nossos, né, da Turbine, que fazem consultoria com o JJ. O JJ faz gerenciamento de portfólio de alunos nossos lá nos Estados Unidos. O cara quer dolarizar o capital, mas não quer fazer que nem eu, que quer guardar no cofre. Então, o JJ faz esse tipo de trabalho, de gestão de portfólio, nesse nível aí, cara. 81%, essas rentabilidades que ele está mostrando. Não é para todo mundo, porque esse cara de 81%, deixa eu ver se aparece o max drawdown dele. Chega a ser 19%, eu mostrei aqui, né? Você pode perder 19% no dia, mas a operação está travada. Tem que ter estômago. Então, só para deixar claro que existem formas de dolarizar o capital, inclusive, né, pegando o serviço de um cara profissional que vai dolarizar seu capital e fazer isso girar de forma responsável com opções, né? A gente podia até, né, JJ, bater um papo depois com a comunidade só para mostrar o que é que você faz com esse negócio, né, cara? Podia ser um papo interessante aqui para a comunidade. O que é que você acha? Eu estou à disposição. Aqui é só para mostrar muito mais a filosofia, né, da convexidade, o que eu gosto de fazer com operar travado, teta positivo. Vamos aprofundar isso aí. Eu acho que vale a pena sim. Estou à disposição. O Rocha conhece bem a estratégia, porque eu fiz questão de gravar toda a maneira que eu faço a gestão dentro do curso dele. Então, também tem lá. Muito legal a estratégia, muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, JJ. Vou só para colocar aqui. O que é que vocês têm feito como investidores, não como gestores, tá? Poxa, agora não vale falar do Kairos, não vale falar de nada de inteligência, nada. O que é que o Roxo estaria fazendo no patrimônio dele, na carteira, o que é que o JJ estaria fazendo na carteira dele. E aí a gente queria comentar aqui para já se dirigindo já para o final, como é que vocês montariam uma carteira do zero hoje? O cara te procurar, Roxo, me ajuda aqui, cara. Senta aqui comigo e vamos montar. E JJ é a mesma coisa. Como é que vocês montariam uma carteira hoje? O cara tem, sei lá, 100k, como é que você montaria isso aí? Começo eu, GG? Pode, lógico. Legal. Então, hoje meu patrimônio está todo no fundo, né, de qualquer maneira, mas uma carteira do zero, eu acredito que seria parecida, aí uns 10 a 20% em bolsa. Talvez eu comprasse alguma coisa com IPCA, né, então ali na parte de 80% de barba eu poderia ter alguma coisa ali de pré-fixado, alguma coisa de títulos de emissão privada, de um bom emissor, um CRI, né? Alguma coisa isenta também de IR, né? Os incentivados eu acho bem legal. E eu faria estratégias de taxa também para uma parte da carteira, então eu gosto bastante. Hoje tem collars, tem o lançamento coberto parcial, né, que a gente já fez tanto junto aí. Então, todas essas estratégias eu gosto bastante. E eu queria convidar todo mundo, se o Rafa me permitir, Claro. para um evento que eu vou fazer aqui em São Paulo, na primeira semana de fevereiro, aí, no começo do mês que vem. Então, no nosso aniversário, Roxo? Não, vai ser um pouquinho depois de 2, o GG, isso é 2 também, né?
né? Vai ser Uhum. 4, 5 e 6. Vai ser sábado, domingo e segunda. Aqui em São Paulo. Aqui no escritório mesmo, provavelmente, dependendo do tamanho da turma. E a gente vai passar 3 dias aí conversando sobre investimento, estratégias, né? Um pouco sobre riqueza. E, é claro, muito sobre opções. Então, eu se o Rafa permitir, eu até vou postar aqui o link, Claro. se o pessoal, se o pessoal tiver. Repete sua data aí, Roxo, pra galera que eu. 4, 5 e 6. É um sábado, um domingo e uma segunda. 4, 5 e 6. Manda Deixa eu bala no pegar link. aqui. Depois me manda esse link, Roxo, no Zap, Manda, eu replicar pro pessoal da claro, comunidade, tá? claro, se eu puder colocar aqui também no chat. Claro, E pode hoje, ficar à hoje a vontade. gente teve reclamações aqui que vários tentando entrar aí e não conseguimos. Chegamos aqui na lotação máxima e manteve, né, Rafa? Cara, eu 100 até pessoas para ver. eu ia falar isso aqui, no Lawrence comentou com muita propriedade. Eu não consegui, por dificuldades técnicas aqui, de botar no YouTube. Aqui no privado, uma loucura, que todo mundo querendo entrar e o YouTube só tinham 100 vagas na sala. Todo mundo o tempo inteiro brigando, um derrubando o outro aqui para poder bater esse papo com vocês aqui. Ah, mas assim que é bom, Cara, assim que é bom. então, em Mas tese, manda, Roxo, manda o link pra gente, Roxo, que a gente vai postar lá nos grupos. Eu, faço infelizmente, questão. Mano, 456, eu tô voltando de férias, de mini férias aí. Faço questão Eu de, tranquilo. de vou estar chegando replicar. em São Paulo justamente dia 6. E que Mas, com O, certeza, quem puder vai ser uma oportunidade aí muito boa. Bom o demais. link o Roxo colocou no chat, ó. Tá no chat, a Mas eu vou Silvia mandar tava pro lá. Rafa também aqui no WhatsApp dele. tá, eu depois vou liberar pro Daniel aqui, que é o parceiro do DJ, para bater um papo. Ele sugeriu um gráfico aqui, não é isso, Daniel? E aí eu coloquei aqui o gráfico, a gente já vai liberar para você falar aqui. Eu só queria, só para finalizar a questão do roxo, mestre, você, obviamente, não é indicação, é um papo de boteco, como eu disse, Uhum. mas esses 10% de ação que você falou, que você 10 a 15, 20% no máximo de ação, você, para não dizer a empresa em si, você iria em que setor aí? Então, eu separaria aí pelo menos 2, 3 setores, né, para não ficar muito concentrado. E as mais líquidas aí, né, de opções do Brasil. Talvez um pouco menos de empresas públicas, mas mesmo as públicas, se você souber fazer um balanceamento bem feitinho, vender uma call no lugar certo, vender uma put depois que o mercado afundar, eu acho que dá para fazer, porque como você só está com 20% em 20, se você estiver vendendo call, de repente um pouquinho mais que 20% em ações, você ainda tem bastante espaço para fazer novas compras se o mercado cair muito, né, exagerar. Então, mais ou menos isso. Vou colocar só para pegar esse gancho e ver com o dia a dia a questão americana aí. Se o cara for, eu quero me expor no mercado americano, é, vai através de BDR, vai através de, enfim, mas eu vou só citar uma questão em relação do que o Russo comentou. Hoje eu estava dando uma olhada, cara, eu estava dando uma olhada num gráfico, um colega chamado Fernando. Fernando publicou no site dele, no Insta dele, um gráfico dos estoques das empresas, principalmente chinesas, em relação ao minério de ferro. Os estoques estão nas ultras megas mínimas. Então, Vale, né? precisa dar uma olhada aí, assim, se realmente a China resolver abrir as portas e começar a investir em infraestrutura, como as empresas estão com os estoques de minério de ferro nas mínimas, talvez exista uma corrida muito grande para a compra de minério e aí seja um gatilho importante para mineração de siderurgia no Brasil, né? E talvez seja uma coisa para a gente estar de olho. Mas, e aí, JJ? O que você acha? Como é Bom, que você montaria aí? cara, não tem, de novo, nada a esconder. Aqui é o skin the game. Eu vou falar exatamente como está a minha carteira. Aqui, ó. 6,7% em EFA, GLD 6,7%, Small Caps 15%, 2,7% comprado no próprio índice e 68,9% em cash. Tá? Agora, esse cash, o que eu faço com esse cash? Desses 68%, 25% ele é alocado nas estratégias de opção. Então, com isso, eu vou responder aqui o Silvio Leitão, que está falando aqui. A parcela do cash do Shield está livre ou baseada em algum DI americano? Não, ela fica livre, só que eu vou usar dessa alocação como margem, como chamada de margem para minha exposição nas estratégias de opção. E as estratégias de opção
basicamente são no Russell e no SPX. Show de bola. Deixa eu dar uma passada no chat aqui, Laura, enquanto você quiser puxar algum papo aí. Você aproveita, DJ, o dinheiro do caixa para usar como garantia para fazer as estratégias. Perfeito. E ele fica aplicado num T-bill, alguma coisa assim? Não, não. Eu deixo ele livre, leve e solto, porque não tá rendendo nada, viu? Quanto é que rende o Cara, T-bill aí, então? 4 centavos. Vamos ver quanto que tá o T-bill aqui. Você só tira da conta corrente para tirar o risco da corretora, né? Exatamente. Tem uma estratégia aqui batizada pelo meu parceiro Laures, que eu acho que é um dos caras aqui no Brasil mais brilhantes para bolar estratégia. Chama CDB turbinado, né? Que tem que botar o epônimo aí sempre para dar uma puxada, né? Laures criou o CDB turbinado, que é uma forma de você pegar a sua renda fixa, como aqui a gente tem um juro importante, né? Um juro real interessante. Você mantém um CDB de liquidez diária no Tesouro Selic, você está ganhando a rentabilidade e aí você vende put, por exemplo, num papel que você de fato quer assumir, você está rentabilizando o capital e ainda está rentabilizando ainda mais com a opção, né, Laura? Exatamente. Vende put ou alguma estratégia que você usa a margem, lógico que a gente sempre diz que para você não comprometer mais do que 20% desse CDB turbinado, né? Porque não precisa, e sobretudo agora que a gente já está ganhando mais de 1% ao mês do CDB. Se a gente pega 20% e ganha mais 3, 4, quando a gente divide isso aí pelo montante todo, a gente consegue, assim, remunerações bem interessantes com risco muito aceitável, né, Rafa? Porque tem várias estratégias dentro do CDB turbinado. Desde quando você tem alguma assunção de querer algum papel, aceita algum papel, ou simplesmente quando você quer operar a margem, né? Olha, não a questão até das LIPs mesmo aí, né? Que a gente usa também essa margem. Não é call nem nada, mas eu e Laura, hoje a gente fez uma operação em Bradesco. Bradescão da massa, barato. Aí a gente deixou lá no Selic rendendo 1,2 ou mais e ainda tá ganhando aí quase 3% na venda da put, né? Show de bola. DJ, tem uma pergunta para você aqui, meu velho. Vamos lá. Meu parceiro Marcelo Lobo, queridíssimo, meu anfitrião quando eu vou para São Paulo. Eu já tenho uma carteira na minha offshore. DJ poderia assumir a gestão dessa carteira? Tem que ver em qual corretora ela tá, mas é possível sim. Se não estiver na Interactive Brokers, é só fazer a transferência de fundos para dentro da Interactive Brokers e lá dentro da Interactive eu consigo fazer a gestão da carteira. DJ, o Marcelo pode entrar em contato com você pelo direct, bater um papo? Opa, pode entrar em contato aqui comigo no meu Instagram, pelo direct, ou aqui o meu sócio está aqui, o Dani, WS Capitals, no Instagram da WS Capitals também. E Dani, se quiser depois colocar aí o teu telefone, Daniel, eu fico com a parte técnica, estatística e da inteligência artificial e a relação com o pessoal aí fica por conta do Daniel Pedroso. O comercial. Daniel, meu velho, pode abrir seu microfone aí, manda. Ele pediu para eu compartilhar esse gráfico aqui. Então explica pra gente aí o que é que você quer falar nesse gráfico aí. O Daniel é parceiro do DJ aí, então manda bala, meu velho. Boa noite aí todo mundo. Bom, Daniel, alguns poucos me conhecem, é mais o JJ que brilha, eu fico no backstage, no operacional, na AWS, sou aluno do JJ, e daí, como aluno, a gente foi estreitando a parceria e acabou vindo a empresa. E esse gráfico, Rafa, que eu pedi para você compartilhar, é o gráfico justamente da curva de juros que o Roxo mencionou. Então, você tem aí o 10 anos, que é o juros longo, e o 3 meses, que é o curto. E se você puxar ali embaixo o histórico, vai um pouquinho mais para baixo, você tem aí isso, sobe, não. Não, sobe. Logo abaixo do gráfico você tem um histogramazinho. Isso, sobe mais um pouquinho com o mouse, Rafa. Aí, onde você está? Aí, ó. Onde tem os anos, você tem como arrastar para um lado e para o outro. Quer ver? Deixa eu ver se eu compartilho o meu. Acho que é mais fácil que eu falo. Coloca ele de co-anfitrião aí, que é mais fácil ele manusear aí, Rafa. Só um segundo, Daniel, peraí. Pronto, manda bala aí. O Daniel acho que fala de Portugal, né? Tô em Portugal. Meu amigo, essa é uma live comunidade internacional. Amigo, só tem gente importante aqui nessa porra.
Ah, deixa eu ver aqui, que tem que liberar o zoom de compartilhar a tela. Cara, você achou aí, não? Não, não vou conseguir. Ele vai me derrubar do Zoom para reiniciar o Zoom, Ah, porque então não está autorizado aqui no deixa eu montar computador. aqui, Então, Coloca a você sua vai me mesmo aí, ajudando. rapaz, e deixa parar. vamos lá. Tem essas, como se fossem essas montanhinhas logo embaixo do gráfico. Isso Isso. aí. Ali ele tem um lugar que você puxa para você arrastar no tempo e mostrar. Então, esse gráfico está mostrando de 2000. Isso. Então, se você puxar, ó, você consegue Aonde? esticar da direita até a esquerda, você vai pegar todo o histórico que você tem do gráfico dos juros. Isso, beleza. Pode puxar até a ponta. Vamos pegar o histórico todo. É só para chamar atenção justamente. E ali, isso, puxa para a direita até o final também. Então, esse é o histórico que a gente tem no Fred dos juros, da curva de juros. E a gente hoje fechou o dia em menos 1,17, que é o maior valor da história na inversão da curva de juros. Então, se você pegar todas essas áreas que são em cinza no gráfico, são áreas de recessão. Então, sempre que teve uma recessão, ela foi precedida por uma inversão na curva de juros. A gente Como eu está no... falei, né, Daniel, são poucos eventos, né? Mas, pô, Uhum, sim, são poucos sempre, eventos, sempre aconteceu. mas por enquanto a gente tem 100% de acerto. Teríamos, né? Teríamos em 2020, provavelmente, mas aí veio o evento Então, Teve Até ali, ó. tivemos, Não, Aqui, da tem. creche tivemos. e a intervenção do Fed, né? Dos Até bancos tivemos, centrais. né? teve até ali, teve ó. aqui, Tivemos. ó. Mas, assim, a recessão não chegou a se consolidar por causa dos bancos centrais que Teve um fizeram as momento Não, atuações aqui. diferentes, né? você teve uma pequena recessão, mas o governo De, entrou de, injetando de dinheiro e fevereiro a derrubou os março. juros. Isso. Mas a gente Aí está a no... próxima vai dobrar para compensar essa que não teve, né? Eu ia fazer essa provocação. Você acha que a paulada aqui vai Exatamente ser isso. maior? Então, eu acho, opinião minha, que quanto maior, maior pode ser o tombo, porque você tem um diferencial muito grande. Se os Estados Unidos entrar em recessão realmente, com uma curva longa bem abaixo da curta, o Fed vai ter que agir, fazer alguma coisa, ou para tentar segurar da noite para o dia, e como foi no Covid, então, putz, vamos segurar os juros, vamos derrubar os juros, vamos injetar dinheiro, alguma coisa eles vão ter que fazer. Se não, eu vejo a possibilidade bem grande do S&P abaixo de 2.600 pontos. Porque Coisa boa. se você puser na ponta do lápis até hoje, o que o S&P corrigiu foi alta de juros. Até agora não teve correção por recálculo de rebaixamento de margem, rebaixamento de lucro. Então, o S&P está caindo por aumento de juros. Na hora que você tiver os juros ainda aumentando, pelo menos mais 2 ou 3 reuniões do Fed, espera-se um aumento de 25 pontos. E aí você começa a olhar para o cenário lá da frente. E Apple não vai estar mais tantos bi de lucro, vai ser 1 bi a menos. Então, você vai começar a ter o recálculo do preço justo das ações também pela via do lucro que caiu. E aí acho que pode entrar num looping de retroalimentação na baixa, porque você vai baixar por juros e vai baixar por No lucro. inglês clássico, entra naquele farting phase que eu te falei. Isso. Aí. Então, essa era a visão que eu queria nesse mostrar para momento, isso. provavelmente os protocolos aí das inteligências artificiais aí, do roxo e de tudo que a gente acompanha, vai abrir aquele gatilho aí de quem E estiver todo mundo tá com preparado botão na para venda, né? começar aí as compras, né? De repente, assim, a gente vai passar por um momento aí de quem estiver nadando vestido, não estiver nadando pelado, vai ter, de repente, a oportunidade aí de uma geração de mudar de patamar, né? É isso que a gente tenta aqui fazer esse tipo de evento com vocês.
falando na fala já assim para me despedir, de toda a comunidade turbínica, o que a gente quer é que vocês estejam preparados e saibam fazer, ou estudando ou com ajuda aí. A gente está trazendo hoje aí 2 brilhantes investidores aí que têm essa finalidade educacional também. Então, vocês estão aí com 2 contatos aí para poder aprender nisso aí, porque é o que a gente tem esperado e estudado, que a gente acredita aí que talvez aí no final do ano, 2024, quem sabe, não sei, não estamos aqui para prever quando, a gente passe por um desses momentos aí pós-recessão, ó, vocês podem ver também, não são muitas vezes, mas todas as vezes que a gente teve também, a gente teve um momento de uma oportunidade muito grande aí de surfar esse ciclo do mercado, né? Eu queria citar em relação a isso também, já finalizando e depois dando a palavra aí para os mestres aí, eu, eu ratifico exatamente o que o Laura está comentando. Eu acho que o mercado é cíclico, a gente precisa entender qual é o ciclo. Então, eu não posso, puxando um pouco para a medicina, né? Eu não posso tratar nem a mesma doença com o mesmo remédio em fases diferentes, tá? Então, eu trabalho com terapia intensiva, né, com UTI. Então, se eu pegar a mesma doença em momentos diferentes, a arte do intensivista tá em entender não só a doença que eu estou tratando, mas em que momento que a doença está acontecendo, né? Então, eu acho que eu trago isso para o mercado financeiro, tentar entender baseado em indicadores, e aí tem aquele que eu citei do print que eu dei do roxo, em relação ao preço da madeira, ao número de imóveis que estão em estoque e já não estão alugando mais, né? A taxa de quantas vagas de emprego tem para cada trabalhador nos Estados Unidos. O JJ conhece, obviamente, isso muito mais que eu. Essa questão apresentada pelo Daniel, mostrando que indicadores, pessoal, são velocímetros em que você observa em que velocidade, em que direção, em que temperatura, como é que as coisas estão acontecendo, né? É óbvio que na frente pode existir algo inesperado, mas você precisa ter o mínimo de balizamento para você direcionar as velas do barco, né? Lembrar que a economia real é diferente da questão do investidor, né? Aqui no Brasil você pode ganhar dinheiro no caos, as coisas, a gente tem que saber separar as coisas, e eu acho que a gente trouxe aí de forma com muita propriedade. Queria agradecer demais o Roxo, o JJ, o Daniel, que também entrou aí, em bater esse papo. 100% lotado, eu não consegui botar no YouTube aqui por deficiência técnica minha mesmo, mas cara, o tempo inteiro o povo aqui no meu, eu tive que até deixar o celular longe, porque tava o tempo inteiro aqui no meu privado. Eu quero entrar, e como eu vou fazer? Vou derrubar alguém que tá dentro? Então, assim, de fato, queria agradecer demais a participação de vocês. O Ruxo é um cara que eu lembro que uma vez eu estava surfando com o Laurence, eu conto essa história sempre, e eu falei assim, o Laurence falou assim, cara, as metas do ano? Eu falei, minha meta é fazer uma live com o Ruxo esse ano. E hoje eu sou um cara próximo, eu tenho o telefone dele, a gente troca ideia, enfim. E tive muita sorte de ter um cara desse próximo a mim para tirar dúvida de alguma forma. O JJ é um cara incrível, não vou nem comentar, conheci através do Laurence e de rede social, enfim. Obrigado de fato pela participação de vocês. JJ, meu velho, fique à vontade aí para suas finalizações, últimas palavras e convites, se você ficar à vontade. Eu que agradeço. Eu, quando comecei as opções, era tudo muito solitário. Eu tinha como referência, eu sempre utilizei, todo o meu background é aqui nos Estados Unidos, né? E pouca coisa lá do Brasil, mas a única coisa que tinha, e ainda bem que tinha, era o nome de Luiz Fernando Roxo. Então, quando foi estreitado esse laço aí, hoje eu tenho como um amigo também, ele é o cara do networking. Então, através dele, eu consegui aí muitos contatos também no lado financeiro. Então, toda a minha solidariedade, todo o meu carinho aí ao mestre Luiz Fernando Roxo. Laurence, amigão do peito. Não temos tanto contato aí, mas o que precisar sabe que as portas estão sempre abertas. Rafa, sempre que eu precisei, sempre teve à disposição, e a mesma coisa, é mútua a ajuda. O que precisar, meu velho, pode chamar. Não tem
nenhuma fama de artista ou coisa do tipo para negar qualquer tipo de convite seu. Então as portas estão sempre abertas. Eu posso fazer o possível e o impossível daquilo que você me pedir, tá bom, meu querido? Obrigado, E meu velho. Você é fantástico. Daniel dispensa qualquer tipo de comentário, porque eu falo para ele no privado. Falo com ele todo dia na AWS. Então, Obrigado, e é DJ, isso. pô. Obrigadão, cara. Eu vou, pessoal, quem quiser, a gente vai ter um bate-papo específico com o JJ sobre como ele faz a gestão desse tipo de patrimônio, mas, cara, quem quiser investir nos Estados Unidos, que tiver dúvida como dolarizar com eficiência, cara, procura aí, @JJ Andrade, o cara, de fato, a gente endossa 100%, enfim. Marcelão, procura o JJ aí no privado que ele vai conversar e a gente vai ter um bate-papo depois específico. Mestre Roxo, pô, contar essa história aqui, ó. Eu tava, essa caneca aqui, cara, eu tava viajando. E aí minha mulher perguntou, cara, você tá igual um maluco na praia, com o celular na mão. Aí eu falei, não, é porque quero ganhar uma caneca do Roxo aqui. Aí, qual era a proposta? O Roxo ia fazer o lançamento. Ele falou o seguinte, o cara que estivesse na praia, assistindo a live dele na praia, ganharia uma lembro. caneca. Tá vendo? Aí eu falei, Foi não, então... março, abril de 2020. Cara, aí tava você, Maiara, uma galera falou assim, ó, o lançamento, Sim, quem sim. assistir essa live na praia vai ganhar uma caneca. Quando abriu a live, tava eu na praia, e aí depois os caras mandaram pra mim de verdade, tá aqui a caneca. Na época que eu era apenas fã e eu virei amigo, enfim. Roxão, obrigado, cara. Fica aí à vontade para crescer seus comentários. Gente, eu agradeço enormemente, né? Tanto o meu conteúdo quanto do JJ são conteúdos técnicos, né? Como vocês conhecem a gente de finanças, como é o conteúdo da Turbine também. Então a gente tem bastante conteúdo para se aprofundar, né? Para entender o que é o Barbell, como montar isso. Então, fica à disposição aí, me sigam lá, acompanhem os vídeos e quem estiver em São Paulo, dia 4, 5 e 6 de fevereiro, nós vamos fazer um curso aqui, pouquíssimas pessoas, então quem tiver vontade já chama a gente lá no direct do Instagram para fazer a reserva. Legal? Gente, muito obrigado a todos aí, um abração, e inclusive já vou correr aqui para ir atrás dos meus compromissos aí. Roxão, obrigado, cara. Abraço, valeu. Valeu, Tchau, tudo tchau. de Galera, bom. boa Abração, semana a gente. todos aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço, queria agradecer a todos aí. Fui! Valeu!